Paz do Senhor a todos. Hoje a gente vai estar gravando a aula, mas aí é a aula normal, aí é só os irmãos podem falar, levantar a mão. Então hoje a gente vai para lição de número 6, né? Essa lição aqui, ela já vai se caminhando para o final de Abraão, né? Da história de Abraão. Ainda vai falar alguma coisa de Abraão na lição 7. Aí na lição 8 já entra Isaac, depois Jacó. A gente está estudando esse trimestre acerca dos patriarcas, né? Então, a lição de hoje é a lição de número 6, cujo título é O Nascimento de Isaac. O nosso texto áureo diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Gênesis 18, versículo 14. Embora a leitura bíblica em classe, né, que dá base para essa lição, seja o capítulo 21, nós temos aqui como texto áureo o versículo de Gênesis 18, versículo 14. Aqui a gente, juntamente com a verdade prática, né, que diz: Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. Então, quando a gente junta aqui o texto áureo com a verdade prática, a gente já consegue perceber do que a lição trata, né? Do que a lição vai falar. A gente está falando aqui de um nascimento de um filho que tinha sido prometido, mas aonde as circunstâncias não eram favoráveis, né? Humanamente falando, as circunstâncias não eram favoráveis. Só que aqui no texto áureo, só no texto áureo a gente ficava aqui um bom tempo falando dele. Varão, senta aqui, Varão, tá muito longe da gente. Senta aí. Então, o texto áureo, essa primeira parte dele, essa parte A do versículo, né, é uma pergunta. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Aí essa pergunta a gente faz para nós mesmos, né? Nessa manhã aqui de domingo. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Não teria. Nosso Deus, ele está acima do tempo, ele está acima da lógica, ele está acima de tudo. Então, por mais que as situações sejam desfavoráveis, uma coisa é certa: aquilo que Deus promete, ele vai fazer. Não tenha dúvida. Então, dando continuidade aqui, o nosso texto que dá base para a lição é Gênesis capítulo 21, do versículo 1 ao 7, que diz assim: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Interessante, aí o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Então a gente vê que Deus, ele cumpre o que ele faz. Ele cumpre o que ele fala, melhor dizendo. Deus, ele não se esquece. Usando uma linguagem aqui humana, né? Deus, ele não tem uma memória curta. Deus, ele se lembra, independente do tempo da promessa ser maior do que o que a gente espera, né? Independente disso, Deus, ele sempre cumpre. Eu acho interessante o que o texto diz aqui no versículo 1, porque deixa bem claro que Deus, ele tinha dito. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Então Deus, ele vela em cumprir com a sua palavra, como a Bíblia já diz. E continuando: E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Chamou Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado.
E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. Então aqui esse é o texto de Gênesis, né, que nós temos como base da lição. É importante, antes de entrarmos para a lição, né, a gente lembrar que Isaac ele é um dos tipos de Cristo, né? Quando a gente olha para o Antigo Testamento ele é sombra do que seria o Novo. O mestre Antônio Gilberto falava que o Antigo Testamento está contido no Novo e o Novo Testamento explica o Antigo. Então, Isaac ele é um dos tipos de Cristo, porque ele é uma semente prometida, né? Assim como Jesus também. E assim como Jesus, toda a promessa ela tem um tempo de cumprimento. Existe um caminho, dando aula algumas semanas atrás aqui, eu falei, existe um caminho entre a promessa e o cumprimento. Entre um ponto ao outro tem um caminho. Aí a gente vê Paulo, por exemplo, quando fala do advento do Messias, lá em Gálatas 4:4, ele fala, e vindo a plenitude dos tempos, a gente vê que desde o Gênesis, o cenário do mundo ele é preparado para o advento do Messias. E a gente pode colocar nisso aí também personagens bíblicos que são tipos de Cristo. Assim como Isaac era o filho da promessa que viria a seu tempo, assim também na plenitude dos tempos, ou seja, Cristo viria. O Pai mandaria o seu Filho para a remissão dos nossos pecados. Então, Isaac, ele é um tipo de Cristo também. Então, toda vez que a gente olha para o Antigo Testamento, a gente nunca pode deixar de olhar para ele com uma perspectiva do Novo. Todas as vezes que a gente vai estudar, vai ler, vai observar textos do Antigo Testamento, a gente tem sempre que observar com uma perspectiva messiânica. Porque senão a gente corre no risco de cair no legalismo. A Bíblia ela não se contradiz. A gente não vê. Algumas pessoas até dizem assim, tem versículos que são polêmicos, e é verdade. Polêmicos no sentido de que, às vezes, nós não temos a compreensão na sua completude, dependendo do assunto, escatologia, por exemplo, e alguns outros assuntos, de fato, são polêmicos. A gente sabe, mas se torna polêmico por nossa causa. Porque nós, seres humanos, nós somos limitados. Então, a gente não tem a compreensão de muita coisa. E tem um outro detalhe importante também, que não é todo versículo ou todo texto que é polêmico. Tem textos que ele leva esse nome de polêmico, mas ele não é. Porque a gente tem que entender sempre que existe, de fato, um texto que seja polêmico e existem outros que a gente que polemiza porque a gente quer. Essa é a verdade, mas a Bíblia ela é harmoniosa, ela não se contradiz. Então, todas as vezes que a gente olhar para o Antigo Testamento, a gente vai conseguir, lógico que dentro da regra hermenêutica, sem forçar o texto a dizer o que ele não diz, porque a Bíblia, naturalmente, ela já aponta para Cristo. Então, quando a gente olha para um personagem como, por exemplo, Isaac, a gente nunca pode esquecer de olhar com uma perspectiva messiânica, porque ele é um tipo de Cristo. Aqui, irmãos, eu vou tentar seguir o máximo o roteiro aqui da revista mesmo. Vou pular a introdução, porque basicamente o que está na introdução a gente já está falando aqui, e a gente já vai direto para os tópicos, tá? O tópico 1 aí, a consequência da impaciência de Sara. Aí o subtópico 1, o nascimento e o nome do filho da promessa. Quando Isaac nasceu, a primeira providência que o velho pai tomou foi dar o nome a seu filho, porque teria ele dado esse nome. Aí é uma pergunta, né? Por que teria ele dado esse nome? Então aqui, na sequência do texto, já diz, foi Deus quem escolheu esse nome.
está lá em Gênesis 17, 19. Então a gente tem no capítulo 21, Deus, Abraão, no caso, dando o nome do filho, que é Isaac. Só que quando a gente volta no capítulo 17, pontualmente aqui no versículo 19, a gente vê que já era um nome estabelecido por Deus. Então, na verdade, aqui, ao pé da letra, né, a gente não vê Abraão dando o nome ao filho no sentido que ele tenha escolhido, mas a gente vê Abraão cumprindo aquilo que Deus determinou. Então, o nome da escolha do filho aqui tem um significado. Eu sempre, quando tenho oportunidade de citar nomes, né, falar alguma coisa de nomes, eu sempre digo isso. Nome na Bíblia, e a gente vê não só no Antigo Testamento, mas no Novo também. Essa questão de nome tendo muita importância por conta do significado do nome. Quando a Bíblia ela faz esses apontamentos assim, a gente vê passagens bíblicas onde se tem uma valorização do nome, do significado do nome, isso tem que dizer alguma coisa para nós. Porque se nós somos cristãos, a gente crê que a palavra é a de Deus, é o próprio Deus falando. A Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela é o próprio Deus falando. Então, ela é a nossa regra de fé e prática. Então, quando a gente vê a Bíblia, no caso aqui, falando de nomes, né, dando essa importância para o significado do nome, isso tem que falar algo para nós. Nós também precisamos dar importância para isso. Quando se tem filho, pesquisar o significado, isso é muito importante. Então, continuando a sequência do texto aí, ó, Isaac no hebraico significa riso. Certamente porque, ante a situação da sua velhice e de Sara, a ideia de terem um filho causava riso. Abraão riu-se ao ouvir a promessa de que teria um filho. E Sara, de igual modo, também riu com a ideia de que seria mãe aos 90 anos. Então aqui, olha que interessante. O primeiro riso foi quando Deus prometeu, né? Eles riram. Obviamente não foi rindo de Deus, o autor da lição vai até falar disso. Eles não riram de Deus, da sua condição. Eles riram da condição deles humana, idade já avançada, como que eu vou ter um filho? Eles riram disso. Então, assim, o primeiro riso, ele foi um... Sim, lógico, é isso que eu ia falar, porque o primeiro riso, ele teve algo que promoveu, que causou o primeiro riso, que foi nada mais, nada menos do que a incredulidade. Teve um causador. Para eles rirem, né, da situação, teve uma causa. Ah, Eric, a causa foi porque eles eram velhos. Sim, mas por trás disso tem o quê? Uma incredulidade, porque eles olharam para a condição. Eles não olharam para a promessa e nem para quem estava prometendo. Eles olharam para a condição. Então eles riram. Então, logo, qual foi o causador desse primeiro riso? A incredulidade. Mas, em compensação, o segundo riso também teve uma causa. E que causa foi essa? De uma impossibilidade realizada. Olha a diferença. O primeiro riso foi por duvidar, vendo a sua condição, né, que aquilo aconteceria. E o segundo riso já foi de alegria, causada por uma impossibilidade que foi realizada. Então é lógico que eles não riram de Deus, eles riram da situação deles. Então a gente vê como que Deus, ele muda quadro, né? Como eles olharam ali para a situação deles, correto? Eu tô velho, minha esposa tá velha, não tem mais como o óvulo ser fecundado, não tem como mais dela sair um ser biologicamente. Tudo bem, às vezes a gente entra naquela questão, mas naquela época, pastor Charles, se vivia mais? Sim, se vivia mais. A gente está falando de uma época que, de fato, não tinha enlatado para dar câncer na gente.
a água era mais pura, não tinha fritura, né, meu irmão? Não tinha fritura, não tinha agrotóxico, não tinha nada disso. E uma outra coisa muito importante, que não é só a questão da alimentação. Mas naquela época, irmão, não tinha moto, não tinha carro. Então as pessoas viajavam, quando muito, no lombo de um animal. Mas muitas vezes a pé. Não tinha televisão. E televisão com controle remoto, que hoje não se levanta nem mais para ir à televisão. Pois é, então, era uma vida mais saudável, é verdade. Então se comia coisas mais saudáveis, se exercitava, porque você tinha que se locomover e não tinha os meios que nós temos hoje, que acaba contribuindo para o sedentarismo, não tinha nada disso. Então, logo, todos esses fatores contribuem para que você tenha uma vida mais saudável e mais longa. Ok, mas com tudo isso, nós estamos falando da natureza humana. Com tudo isso, irmão, 90 anos, há 2 semanas atrás, algumas semanas atrás, as irmãs, né, vão lembrar que eu dando aula aqui, eu citei minha avó, brincando e tal. Minha avó não tinha falecido ainda, mas 1 semana depois Deus recolheu minha avó. Tem 2 semanas, fez 2 semanas ontem, né, que Deus recolheu minha avó. Minha avó faleceu com 90, ia fazer 96 agora em julho, se permanecesse vivo. Minha avó teve uma vida muito saudável. Assim, foi velhice mesmo. Minha avó não tinha pressão 90, ia fazer 96 anos. Não usava óculos, não tinha nenhuma enfermidade, não era diabética, a mente boa, não tinha pressão alta, glicose controladinha, não tinha problema de elevação de açúcar no sangue, nada disso. Deu a hora dela, Deus chamou. Foi velhice. Porque o nosso corpo, devido à causa lá no Éden, devido ao pecado original que entrou no mundo, o ser humano passou a ter prazo de validade. Então a gente tem nossos órgãos, nossos ossos, células vão morrendo, vão se deteriorando. A gente vai envelhecendo. Essa é a verdade. É a causa do pecado, né? Lógico que um dia nós iremos receber um corpo glorificado como o de Cristo. É uma promessa bíblica de Deus para nós. Mas nós ainda estamos aguardando essa promessa, né? Enquanto essa promessa não acontece, não se cumpre, né? Nós estamos ainda vivendo nesse corpo que é suscetível a todas essas coisas. Mas com toda a vida saudável que minha avó tenha tido, com toda a longevidade que ela tenha tido, era uma idosa. Então a gente está falando aí, minha avó, podemos dizer que Abraão era 10 anos mais velho que Sara. Ele tinha 100 anos quando Isaac morreu, então Sara tinha 90. Então Sara era 5 anos aí, ou quase 6 anos mais nova do que minha avó, né? Comparando assim, com menos idade, né, do que minha avó. Porque minha avó tinha 95. Mas, irmãos, com uma idade dessa, 90 para 95, não tem muita diferença. Aí você olha para uma pessoa idosa desse jeito. Você imagina ela tendo um filho? As irmãs aqui que são mães podem falar com conhecimento de causa, porque são mães. Uma gestação, ela mexe com a mulher. É lindo. A vida é milagre de Deus, mas o que acontece? Ela sofre uma série de coisas no corpo. É considerada de risco. Justamente. O que acontece? A coluna começa a doer, conforme a barriga vai crescendo, começa a doer. Tem mulheres que não têm posição, sente dor na coluna, nas pernas, se deitar, se ficar em pé muito tempo, se ficar sentada. Mexe, acho que a questão hormonais também, acredito que deva mexer em alguma coisa, né? Mexe com uma série de coisas. Só que uma mulher mais jovem, ela passa por isso tudo, mas primeiro, a alegria da gestação às vezes supera, e também, né, ainda tem um certo vigor, porque é nova,
Mas uma pessoa já com a idade avançada, a gente está falando aqui de Sara, uma mulher com a idade avançada. Então, assim, às vezes a gente se perde, essa é a verdade, como humanos que somos, por conta da onde a gente vai fixando o nosso olhar ou a nossa esperança. Geralmente na lógica, geralmente naquilo que a gente vê. A gente costuma, como seres humanos que somos, falhos, né? A gente pensa muito na situação que a gente está, nas circunstâncias que a gente está vivendo e acaba, às vezes, se esquecendo de olhar para quem prometeu. Porque se foi Deus que prometeu, não interessa a circunstância. Algumas semanas atrás, eu até, falando aqui na aula, como eu repetindo até o que eu também falei alguns minutos atrás, pastor, obrigado. Vou botar aqui. Não, ali eu posso esbarrar e cair. Existe, como eu tinha falado alguns minutos atrás, uma distância, um caminho entre a promessa e entre o cumprimento dela. Algumas pessoas chamam de processo. E é verdade, esse caminho é um processo. Existe o ato da promessa e o cumprimento dela. Aqui a gente tem o caminho, que é o processo. Nesse processo, nós passamos por um monte de coisas, tanto boas, tanto ruins. Nesse caminho, a gente passa por dia ensolarado, mas por dia de chuva também. A gente passa por dias de calor, mas dias de frio também. A gente passa por um asfalto lisinho, retinho, mas a gente também passa por ruas cheias de obstáculos, buracos, pedras, montanhas para a gente subir e descer, uma série de coisas. A gente passa. E geralmente, durante esse processo, durante esse caminho, quando é asfalto lisinho, quando é dia ensolarado, parece que é mais fácil o processo. Só que o dia da nuvem vem, o dia do vento vem, o dia de tempestade vem, o dia de ter que escalar a montanha vem. E esses dias parecem que é colocado, a impressão que nós temos, né, como humanos que somos, é que foi colocado uma mochila cheia de pedra nas nossas costas. Porque nossa perna pesa, a caminhada fica mais pesada. Aí, aquela fé que Deus vai fazer, porque Ele prometeu, parece que vai indo embora. Será que Deus vai fazer mesmo? Olha isso. E tem um detalhe importante nessa caminhada que vai da promessa até o cumprimento dela. Tem um ponto importante dessa caminhada, que é um ponto que ele traz para nós uma sensação de estar caminhando para o lado oposto. Porque parece que quanto mais os dias passam, mais longe você está do cumprimento daquilo. Porque o cenário, ele é todo desfavorável, a impressão que a gente tem. É todo desfavorável, cada dia pior. Só que a gente esquece dessa linha, desse caminho que liga o cumprimento com da promessa, melhor dizendo, com o cumprimento dela. E dentro desse processo, dentro desse caminho, a gente vai passar por isso tudo. A gente tem aí, podemos dizer, como algo compreensível, passarmos por esse momento e ficarmos tristes. Tudo isso é normal, porque a gente é ser humano, né? Agora, o que a gente não pode é tomar atitudes em cima dessas coisas. Da nossa, às vezes, impaciência de esperar. Agora, é difícil esperar? Claro que é. A gente não pode ser hipócrita. Só que acho que foi até o autor da lição, que fala em algumas lições passadas, que esse tempo da espera é o tempo que nosso caráter é forjado. Tem pessoas que acham o seguinte, que Deus me prometeu hoje, amanhã Ele vai realizar. E não é assim que funciona. Posso dar o exemplo de Davi. Davi foi o ungido rei ainda jovem, né? Ele estava no campo, cuidando das ovelhas,
Não é isso? Depois que Samuel já tinha passado pelos filhos todinho, tá faltando um. Então ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. Então Davi foi ungido rei. Mas Davi assumiu o trono ali, teve um caminho. Ele era jovem ainda. Isso tudo sem contar com o período que ele andou fugindo de Saul, porque Saul queria matar ele, que foi aproximadamente aí uns 9 anos. A gente está falando de quase uma década, fugindo de Saul. Então a gente vê que Deus, ele promete. E se foi ele que prometeu, ele vai cumprir. Agora, o nosso papel é aguardar o cumprimento. A situação pode parecer desfavorável, mas se foi ele que prometeu, ele vai cumprir. Abraão e Sara, eles olharam, a idade chegou. Não tem mais condição da gente ser pai e mãe. Ou seja, somos incapazes. Mas aí é que está o detalhe. Deus não escolhe a gente porque nos acha capazes, não. Porque quem capacita é Ele, quem condiciona é Ele. Ele sabe que a gente não é capacitado. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, quanto mais humilde, quanto mais vazio nós somos de nós mesmos, mais Deus nos enche dele. E mais fica provado que foi ele quem fez. Foi ele quem fez. Pegando aqui, a gente pode pegar aqui várias passagens bíblicas, histórias de vários personagens como exemplo. Mas vou me ater agora a usar a própria Sara e Abraão, que é aqui os personagens que a gente está estudando aqui, como exemplo. Eles são um exemplo que a gente olha para a Bíblia e vê, foi Deus. Foi Deus. Só Deus que poderia fazer aquilo. Uma mulher ter leite. O textual, não há impossível para Deus. Ela amamentou, ela teve filho, ela gerou, ela teve leite para amamentar. Tudo sendo idosa. Uma idade que já seria uma idade de descanso, porque já criou filhos, né? Todo mundo, ela gerou um filho. Então, quando a gente olha para uma passagem dessa, isso fortalece a nossa fé. Porque isso aqui não é conto de fado, irmão. Não é história da carochinha. Isso aqui é real, é a palavra de Deus. Isso aconteceu. Então, quando a gente olha para um negócio desse, nossa fé fica fortalecida. Por isso que o antídoto contra incredulidade é palavra. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. Eu sempre bato nessa tecla. Quem vive faltando culto, quem não é assíduo na igreja, quem não se envolve. Não, é difícil acreditar que uma pessoa dessa tem fé. Porque se a fé vem pelo ouvir da palavra, e eu não estou ouvindo da palavra, não estou me alimentando dela, e não só aqui em comunidade, na igreja não, mas em casa também, lendo, estudando, como que eu vou ter fé? Agora, como eu disse, acaba sendo inerente à natureza humana, né? A gente duvidar de certas coisas, porque somos seres humanos. Abraão é considerado o pai do quê? Pai da fé. Mas quando Deus falou que ia fazer, ele riu. Então, até mesmo o pai da fé teve o seu momento de incredulidade. O que não podemos é tomar atitudes baseadas em cima da incredulidade. A atitude que o crente ele precisa tomar sempre na sua vida é baseado aqui, ó. O autor da lição ele fala isso em algumas lições passadas e eu concordo plenamente que Deus ele forja o nosso caráter no tempo da espera. Porque o que acontece? Deus promete algo para nós, irmãos, somos crentes ou não somos aqui? Amém ou não amém? A gente crê. Só que aí é que está. A gente crê porque foi Deus que prometeu e a gente crê porque sabe que vai acontecer. Só que agora vem o teste. O teste de Deus para a nossa vida. E qual é o teste de Deus para a nossa vida? O tempo. Processo. O tempo. Deus te prometeu um negócio há 1 ano. Tem 1 ano que Deus prometeu. A sua postura durante esse 1 ano é uma. Mas se bater 10 anos e a promessa ainda não foi cumprida, será que a nossa postura continua a mesma daquela do primeiro ano? Porque agora
Foi o primeiro ano, mas já se passou mais 9, completando 10. Estou dando um exemplo aqui. É o tempo. Agora, aí já é uma particularidade de Deus. Tem pessoas que ele promete algo e que com poucos meses essa promessa é cumprida. Agora, tem pessoas que ele promete algo e vai demorar anos para ser cumprida. Por que isso? Deus é soberano. Ele faz como quer. A gente não canta, ele faz como ele quer, soberano, forte até o infinito. A gente não canta e se alegra com essa música? Mas quando a gente passar por isso na prática, na nossa vida, a gente tem que mostrar que aquilo que a gente cantou é verdade. Aí nós começamos a observar algo que é difícil. A pessoa passar por um processo de espera, igual Abraão sabe, né? Mas se nós formos observar dentro da lição que nós estamos estudando, nós vamos observar que Abraão vacilou, Sara vacilou, mas só que eles, o que acontece? Deus tinha uma promessa na vida dele. Né? Eu, pastor Charles, eu começo a observar que Deus nunca vai intervir, né, nas promessas que ele tem na vida de cada pessoa. Às vezes a pessoa vai pagar as consequências do erro que cometeu, ou algo que cometeu, mas a promessa de Deus vai cumprir na vida daquela pessoa. Exatamente. Abraão, se fosse isso, Deus ia reter as promessas que tinha na vida dele. Porque ele vacilou também, ele escolheu outro. Com certeza. Mas Deus não, Deus ele cumpriu com a promessa dele. Porque ele é fiel para cumprir com a palavra dele. Então, retomando aqui, existe essa linha, esse processo entre a promessa e o cumprimento. Agora, um detalhe importante a ser observado aqui. Quando nós falamos, que estamos aguardando uma promessa de Deus ser cumprida na nossa vida sobre algo que Deus tenha prometido. Embora a maior de todas as promessas já foi cumprida, que é a salvação em Cristo. Tá? Essa é a maior de todas. É a salvação em Cristo. Pelos méritos de Cristo, na cruz. É a maior de todas as promessas. Mas falando aqui de outras promessas que Deus nos faz nessa terra. De algo que Ele quer para nós, ou que Ele vai fazer em nós, ou através de nós, enfim. Essa promessa, foi Deus mesmo que fez ou é a gente que está falando que foi? Por que eu estou levantando essa questão aqui? Porque é muito comum, irmão, a gente ver pessoas se magoando dentro da igreja, indo embora, reclamando de pastor, reclamando até de Deus, porque Deus me prometeu algo, eu sou crente há anos e eu nunca recebi. Aí a pergunta que fica, esse algo que Deus prometeu, foi Deus mesmo? Ou foi você que criou isso na sua cabeça? Ou foi uma profetada que tem pessoas fazendo uso do público para poder dizer que Deus vai fazer aquilo que Ele disse que não vai? Uma coisa eu falo, se foi o homem que prometeu, ou se é coisa da sua cabeça, vai ficar sentado esperando aí mesmo, não vai se cumprir. Porque Deus cumpre com a palavra dele, não é dos outros. Agora, se a promessa é verdadeiramente de Deus, pode demorar o tempo que for. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora, um outro detalhe que muitos julgam polêmico, mas que eu particularmente não vejo polêmica, porque a gente tem o texto bíblico para comprovar. Esse negócio aí também de que eu não vou morrer enquanto a promessa não se cumprir, isso aí é história. Isso aí é história. Sabe por que é história? Porque a morte, para Deus, não é nada. Pastor Charles acabou de falar aqui que os nossos erros não anulam o que Deus promete, porque Ele não cumpre baseado no que a gente faz, e sim no que Ele fala. As consequências do erro ficam. As consequências vão ficar. Mas se Deus prometeu, Ele cumpre o que Ele prometeu. Correto? A mesma coisa em questão de morte. A mesma coisa em questão de morte.
O que é a morte para segurar a mão de Deus? Não, Deus não vai ter como prometer porque a pessoa morreu. E a morte mexe com Deus? O poder de Deus é limitado? A pessoa viva ou morta, Deus vai cumprir. Quer um exemplo? Às vezes Deus te prometeu algo, salvar um familiar seu que você está orando. De repente, você em vida não vai ver aquela pessoa se convertendo. Mas Deus prometeu. Deus ouviu sua oração e prometeu atender. Mesmo que você não esteja mais aqui, Deus pode salvar aquela pessoa. Ah, mas eu não vou estar aqui mais para ver. Deus não te prometeu que você vai estar aqui para ver? Deus te prometeu que vai fazer. Entendeu? Agora, rápido, vou deixar a irmã falar agora. Sim. Irmãos, Deus é soberano, é particularidade de Deus. Tem promessas que Ele nos faz e que Ele vai cumprir com a gente em vida. Mas tem promessa que Ele não vai cumprir com a gente em vida. Então esse negócio de falar que eu não morrerei, porque eu tenho promessa, enquanto a promessa não se cumprir, isso é conversa fiada. Ó, eu bato muito nessa tecla. O que mais tem é isso hoje. Pessoas fazendo uso do púlpito para brincar com a fé do outro. Abrindo a boca para dizer que Deus falou, que Deus não disse nada. E aí as pessoas se apegam nisso e esperam o cumprimento. Aí não se cumpre, a pessoa se frustra. A irmã, por exemplo, é crente. É firmada na rocha, está aqui. Mas tem pessoas que, se passar por uma situação dessa que a irmã passou, some da igreja, bota a culpa no pastor, bota a culpa na igreja, porque Deus prometeu e não cumpriu. E Deus, às vezes, uma conjectura aqui, que Deus lá do trono, mas gente, eu não prometi nada, falaram por mim, mas eu não prometi. Entendeu? Agora, é sempre importante a gente procurar alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, se encher do Espírito Santo de Deus, porque Deus ele nos mostra quando é conversa fiada e quando é profecia de Deus mesmo. Deus mostra. Deus ele, o Espírito Santo ele nos mostra, a gente sente. Tem coisas, irmãos, que a gente sente, é de Deus e não é de Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus têm a marca dele. Só que o diabo ele é mentiroso. Inclusive, é a única coisa que a Bíblia dá paternidade ao diabo. É a mentira. Ele é enganador. Ele essencialmente é maligno. A forma que nós temos para não ser enganados pelo diabo é ser cheio do Espírito Santo e estar firmado aqui, ó, na palavra de Deus. Aí, ó, ele bate em retirada. Mais uma vez, Sara provou dos resultados negativos de seu plano de entregar Agar, a serva egípcia, para que Abraão se unisse a ela e tivesse filhos com a estrangeira. Naquela ocasião, quando Abraão aceitou essa proposta, começaram os problemas familiares. Agar passou a menosprezar sua senhora, sem dúvida, criticando-a por ser estéril. E depois do nascimento e crescimento de Isaac, Ismael, filho de Agar, zombava dele. Isso aqui também, irmãos, é algo muito sério e muito importante a ser dito. Porque esse subtópico 2 aqui, que a gente acabou de ler, está falando da zombaria de Ismael com Isaac, certo? Só que nesse mesmo subtópico aqui, o autor da lição traz à memória para a gente o que a Bíblia também diz, que Agar também zombou, não é verdade, de Sara? Porque filho copia pai. Filho copia pai. Ismael só fez o que ele cresceu vendo a mãe fazer. Entendeu? Vou abrir um parênteses aqui para falar algo que cabe, porque tem a ver com isso aqui. Tem muitos irmãos, obreiro então, é pior ainda quando é obreiro, mas não é só obreiro que faz isso não. Que chega em casa com a esposa, mas desce-lhe a lenha no pastor, no líder, no irmão fulano, no irmão ciclano, na frente dos filhos.
Tem pais que com essa conduta joga filho no mundo, porque o filho cresce vendo o pai falar mal da igreja, mal do pastor, mal da liderança, mal de irmão A, falando mal de irmão B, e o filho vai crescendo. E ele tem a ideia de que a igreja é um lugar ruim. Aí quando chega na adolescência, na juventude, que o mundo oferece um bocado de coisa mesmo, ele troca. Aí vem para os irmãos que ele sempre falou mal, pedir ajuda em oração pelo meu filho, pela minha filha que não quer mais vir. Tem muitos filhos que não gostam dos pastores porque cresceu vendo o pai e a mãe falando mal, porque às vezes não teve a oportunidade que queria, e que às vezes o pastor até acertou e não dá. Tem filhos que chegam na igreja, não falam com o pastor, ou não falam com determinados irmãos. Por quê? Porque cresceram ouvindo os pais falando mal daquela pessoa. Ele não nutre aquilo e cria uma resistência daquela pessoa, porque ouviu o pai e a mãe dizer já há anos mal daquela pessoa. E às vezes nem é aquilo. Por quê? Filhos é cópia dos pais. Filho copia. Isso aqui é bem claro para nós, irmão. Voltando aqui, ainda em cima desse tópico, ainda em cima desse subtópico, estou falando aqui essa questão de Ismael ter copiado o que viu a mãe fazer. Só que agora vamos para o outro lado da história. Vamos para o lado de Sara. Vamos sair do lado de Agar e vamos para o lado de Sara. Procurou ou não procurou estar passando por isso? Você conhece. Ela procurou ou não procurou? Se a promessa é, Deus me promete que vai me dar um filho. Como é que Natasha não está inclusa nisso? Porque a promessa que Deus faz para um homem, a mulher, Deus não separa a família. Inclusive, a primeira instituição que Deus criou na terra foi a família. Tem gente que diz que foi a igreja, tá? Mas não foi não. Porque a igreja não é instituição. A igreja, ela passou a ser, na Idade Média, ela passou a ser institucionalizada. Mas a igreja, ela é organismo vivo, é diferente. Então, a primeira instituição que Deus criou na terra foi a família. Então, é lógico que a promessa que ele fez para o chefe da família ali, que era Abraão, abrangia Sara. Ainda mais uma promessa de ter um filho. Deus se utilizou de um útero humano na hora de mandar seu filho. Deus também não iria fazer uso do útero de uma mulher para fazer se cumprir algo que ele prometeu? Claro que ele faria. Então, na verdade, aqui, Sara quis dar uma ajudinha para Deus mesmo e está apagando os erros que ela cometeu. Agora, foi o que o pastor Charles falou há alguns minutos. Ele até adiantou o que eu iria falar, mas não tem problema, porque está dentro. Deus não retirou a promessa, mas a consequência ficou. Foi obrigado a receber zombaria e depois, quando Deus cumpre a promessa, ela é obrigada a ouvir zombaria por conta da atitude dela. Aí foi o que eu falei alguns minutos atrás. É compreensível, porque somos seres humanos, a gente não pode ser hipócrita. É compreensível nós termos, inclusive foi até aqui, ó, essa lição que foi eu que dei, inclusive a lição 3, que diz a impaciência na espera do cumprimento da promessa. A impaciência, ela é inerente ao ser humano. Não tem jeito. Nós somos seres humanos. Qual é a diferença de um ser humano para o outro? É o limite. Cada um tem o seu. Tem gente que é mais paciente, tem gente que é menos, mas todo mundo tem seu limite. Todo mundo tem. Mas a diferença é só no tamanho dessa tolerância, desse limite. Mas todo mundo é impaciente. Seja pouco ou seja muito, a diferença é que uns controlam mais, outros controlam menos. Mas é algo que é nosso. Então, impaciência faz parte da natureza humana. Embora não faça bem e não seja bom, é compreensível. Agora, o erro está tomarmos atitudes baseadas nessa impaciência.
A atitude que um cristão deve tomar é baseado na fé, baseado na palavra. Porque quando tomamos atitudes baseadas na nossa impaciência, provavelmente vai dar ruim. Provavelmente os resultados que vamos obter são resultados que trarão consequências ruins. Aí é aquela questão que eu falei, vou voltar. Entre a promessa e entre o cumprimento, existe esse processo, esse caminho, que dentro desse caminho existe um misto de situações que a gente passa, e nesse misto de situações tem situações ruins, além do próprio tempo da espera. Além do próprio tempo da espera. Existe, não é minha área, porque eu não sou de exatas, botou número, é complicado para mim, mas se eu não me engano, tem, acho que eu não sei dizer se é teoria ou não, né? Mas de uma cidade chamada Zeta, que é uma cidade considerada infinita, né? Que quanto mais você anda para o final dela, não é que fica mais distante, não é isso. Quem não é de exatas, querer explicar coisa de exatas, dá nisso. Mas vou dar um exemplo aqui, um número fictício, só para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Se você estiver no meio da cidade e ir para o final dela, supondo que você, do meio da onde você está até para o final, é 1 quilômetro. Não importa o quanto você anda, que vai sempre continuar faltando 1 quilômetro, porque você vai diminuindo. Você e tudo vai diminuindo conforme você vai andando. Então você anda, mas a distância da onde você está para o final continua sempre a mesma. E essa distância entre a promessa e o cumprimento, às vezes a gente tem essa sensação, né? Que quanto mais tu anda, parece que a distância é a mesma, que não vai chegar nunca o dia do cumprimento. E essa espera que dá na gente acabei de falar, deixa eu lembrar aqui, que é a lição 3, impaciência. Eu acho que o meu B12 está baixo, que a memória está ficando ruim. Então o que acontece? Dá essa impaciência. Aí é quando essa impaciência vem, que a gente tem que parar e pensar, opa, eu tenho atitudes a ser tomadas. A atitude que eu vou tomar é baseada na minha impaciência ou na fé? Repare, vou falar o que eu falei no início. Abraão é o pai da fé, mas teve seus momentos de incredulidade, quando riu, e agora? Porque a ideia partiu dela, da esposa, mas ela não obrigou ele, ela deu a ideia e ele aceitou. Ela está vivendo uma situação dentro de casa que ela não poderia. Aí eu lembro das palavras do próprio Jesus em Mateus 6,34, já basta cada dia seu mal. Quando a gente olha para esse cenário aqui, desse texto, a gente consegue compreender que o nosso papel, mesmo nos dias de impaciente, é o quê? Confiar na providência divina. É difícil? É, mas é possível. Então, Sara aqui, ela está vivendo uma situação por causa disso. O subtópico 3, Sara pede a expulsão de Agar. Eu acho interessante aqui, porque quando ela vê aquela zombaria ali, lógico, se irrita, é uma zombaria com o filho dela, ela vai no chefe da família, o chefe do clã, que era Abraão, eu quero que essa mulher vá embora. Tá debochando do meu filho, é uma situação que eu não gosto. Ou seja, ela arrumou a situação e agora está se vendo numa situação complicada por conta da escolha que ela fez e agora tem que resolver isso aqui. Ok. Só que a gente pode pegar essa situação aqui, esse pedaço da expulsão e fazer um apontamento lá para o Novo Testamento. Olha o que Gálatas, eu vou ler Gálatas 4, quem quiser ler para acompanhar aí, Gálatas, não é nem Gálatas 4, perdão, é Gálatas 4, do versículo 28 em diante. Ó, a tradução que eu tenho é King James atualizada. Assim, vós, irmãos, sois filhos da promessa, a semelhança de Isaac. Aliás, eu vou ler lá do versículo 21. Aqui Paulo está fazendo um paralelo, antes de ler Gálatas. Qual é o contexto do livro de Gálatas?
judaizantes, ou seja, judeus convertidos ao cristianismo, mas queria viver debaixo da lei. E queria obrigar os cristãos gentios a serem circuncidados também, ou seja, observar um item da lei. Só que agora a gente não está debaixo mais da lei. Então Paulo vai fazer uma apologética nesse livro, nessa carta. Apologética, uma defesa do evangelho. Então aqui nesse capítulo aqui, ele está fazendo um paralelo nessa parte de viver na escravidão da lei e na liberdade da graça. Aí Paulo no versículo 21 de Gálatas 4. Dizemos vós, os que queres permanecer subjugados à lei. Acaso não tendes ouvido com clareza a lei? Porquanto está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da mulher escrava e o outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, porém, o que era de Agar nasceu de forma natural, natural do parto, né? Porém, o filho da mulher livre, mediante a uma promessa, de uma mulher livre mediante uma promessa. Ou seja, uma nasceu de forma natural, o outro mediante uma promessa. Pois bem, uso essa história aqui como ilustração, pois essas mulheres prefiguram 2 alianças. Uma, a aliança procede do Monte Sinai e pode gerar apenas filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com seus filhos. Entretanto, a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Pois está escrito, alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz, irrompe em brados de júbilo, tu que não passastes pelas dores de parto, pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os daquele que tem marido. Aí agora é o versículo 28. Assim vós, irmãos, sois filhos da promessa, a semelhança de Isaque. No entanto, assim como naquele tempo, o que nasce de modo natural perseguia o que nasce segundo o Espírito, assim também acontece nos dias de hoje. Contudo, o que nos revela as Escrituras? Mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Paulo pega essa história que nós estamos estudando aqui e faz como uma alegoria, um paralelo. Agar, Ismael, representa a escravidão da lei. Sara, Isaac, representa a livre, essa liberdade que obtemos por meio de Cristo. Então ele está dizendo aqui que os judaizantes, isso é o que Paulo está querendo dizer, que são judeus convertidos ao cristianismo, mas que querem continuar vivendo debaixo da lei, que eles são escravos da lei. E estão querendo escravizar, estão afligindo, estão perseguindo os que estão livres agora, que são os gentios, que não estão mais debaixo de escravidão, nem do pecado e nem da lei. Aí ele traça esse paralelo para dizer que o filho da escrava foi lançado embora, que é o que nós estamos vendo aqui. Diante da zombaria, o que Sara quis? Manda embora. Mas Abraão sentiu no coração. Porque, querendo ou não, Ismael não é o filho da promessa, mas é filho ou não é? Ele tem que mandar embora dói. Fazia um banquete para se comemorar quando o filho acabava de mamar. Essa zombaria de Ismael com Isaac foi nesse banquete, né? Então, Ismael aqui já devia ser adolescentezinho, tá? Já devia ter uns 13, 14 anos. E Isaac entre 3 a 5 anos. Então ele já era adolescentezinha e zombando do irmãozinho mais novo. Já deu os 5 minutos ou ainda não? Não, não proposto ainda. Ah, então ele era menorzinho, irmão mais novo. Então já tinha o quê? Uns 13 a 14 anos no convívio do pai. O pai, além do amor do pai, tem o convívio. Então o texto diz que Abraão, o coração de Abraão ficou entristecido com isso. Quem consolou Abraão foi Deus. Não, pode fazer o que tua mulher está pedindo, pode mandar embora. Pois é, o que consolou, porque ele com o coração de pai estava... Então,
Pegando o relato que a gente leu aqui de Paulo, Ismael aqui, ele representa o quê? O filho da carne. Isaac representa quem? O filho da promessa. Então a gente vê que o filho da carne, ele persegue o filho da promessa. No contexto de Paulo lá, que Paulo está trazendo em Gálatas, é o contexto da lei e da liberdade em Cristo. Aonde ali fica bem claro que ele está colocando os judaizantes como filhos da escrava, porque querem viver na escravidão da lei ainda. E estão atrapalhando os gentios, que se converteram também, mas que não observam a lei judaica porque não eram judeus. O contexto ali. Então, pegando o contexto que Paulo traz, juntando com esse aqui, Ismael, filho da escrava. Isaac, filho da promessa. E o filho da escrava persegue o filho da promessa. A gente tem vários apontamentos aqui. Um que a gente pode fazer. H não era egípcia? Então aqui é como se a gente já tivesse um prelúdio do que os filhos que iriam descender de Abraão e ia passar no Egito. Inclusive, alguns comentaristas, se eu não me engano, até o Matthew Henry menciona isso, que os 400 anos de escravidão dos hebreus no Egito passou a ser contado desde esse tempo. Não temos base para afirmar, só estou fazendo um comentário que alguns estudiosos defendem essa ideia. A gente também pode botar a perseguição que Jesus, que foi prometido, também sofreu para aqueles que estavam na carne. Então, o que a gente pode tirar daqui de lição? É que nós temos uma escolha a fazer. Sermos filhos da carne ou sermos filhos da promessa. Estarmos firmados na carne ou estarmos firmes na promessa. Agora, tem um detalhe para quem vive na carne. Um detalhe importante para quem escolhe ser filho da carne. Qual é o detalhe? O que Abraão fez com Agar e Ismael? Sabe por quê? Porque quem vive na carne não tem direito de viver na casa do pai. Quem vive na carne não tem o direito de viver com a proteção do pai e nem herdar. Então a gente tem uma escolha a fazer. Ou estarmos firmes na promessa, ou sermos filhos da carne. Quem aí prefere estar firmado na promessa aí? E isso aqui é um outro apontamento para nós. Tem irmão que gosta de perseguir um ou outro. Perseguição contra um irmão também são obras da carne. Então a gente tem uma escolha a se fazer, a observar. Então, continuando aqui, o subtópico 2, para a gente dar um salto, Isaac é desmamado. Eu acabei de falar, geralmente entre 3 a 5 anos, quando a criança para de ser amamentada, né, depender do leite materno, era comum se fazer uma festa, um banquete. Foi nesse banquete aqui que Ismael ficou debochando, né? E Sara viu toda a situação. O segundo subtópico fala da própria zombaria. É bem provável, tá, irmãos, que essa zombaria também tenha sido potencializada. Por quê? Abraão e Sara não riram da situação deles? Será que Deus vai cumprir esse negócio? Estou velho, não é? Irmãos, se eles, que eram alvos da promessa, duvidaram, acha que Agar também não duvidou? A verdade é essa, irmão. Ela não contava que Deus ia cumprir o que prometeu, porque ela via Abraão com a idade avançada e Sara também. Opa, então é o meu filho que vai herdar tudo. É o meu filho que vai herdar tudo. Só que o nascimento de Isaac muda tudo. Uma pessoa despeitada, como ela ficou, porque isso aqui é atitude de despeito, né? Uma pessoa despeitada, ela pode se irar, ela pode tramar contra a outra,
ou ela pode levar a situação para o lado do desdenho, do deboche, da zombaria, que foi o que ela fez. O filho cresceu vendo isso, fez junto. Obviamente que o texto bíblico não diz, aqui é uma conjectura que cabe. Quem sabe até incentivada, ri dele mesmo, zomba dele mesmo. Incentivada pela mãe, incentivado pela mãe, ele fez isso. E depois o terceiro subtópico, que é a tristeza de Abraão, que nós já falamos. Abraão se sentiu tristeza. Então, nesse tópico 2 aqui, embora eu não esteja lendo para a gente... já tem só 5 minutos. Embora eu não esteja lendo para a gente poder ganhar tempo, algumas coisas a gente aprende aqui. Primeira, que já foi falado, consequência do erro. Toda essa zombaria foi consequência do erro. Como eu disse lá em Mateus 6, o texto diz: já basta a cada dia o seu mal. O que o texto está querendo dizer com isso? Que a gente precisa confiar na providência divina. Por quê? Existem males do mundo, da vida. Mas tem crentes que acham que por sermos crentes, estamos isentos de problema, né? Crente não fica doente, crente não fica desempregado, crente não tem problema. Ser cristão tem nada a ver com isso, não. A diferença é a nossa postura diante das aflições da vida. Nós temos o Espírito Santo nos segurando, nos guiando, nos dando força. Nós temos a igreja, os irmãos, um abraçando o outro. Enfim, temos a palavra de Deus que nos sustenta. Mas problema todo mundo passa. Então, o texto sagrado já diz: já existem males da vida, naturais, que vem, que todo mundo passa. Aí eu vou procurar mais? Já existem problemas naturais da vida, eu vou procurar mais? Por isso que o texto diz: já basta cada dia o seu mal. Ou seja, estão enfrentando uma consequência de uma má escolha. Segundo, que também já foi dito, quem vive na carne não pode viver junto do Pai. É lançado fora da presença do Pai mesmo. A terceira coisa que a gente aprende aqui, que é interessante, Abraão lançou eles no deserto, né? Vai embora. Mas ele primeiro se entristeceu, não foi? Por quê? Porque embora o filho da carne não tenha direito de viver na presença do Pai, o Pai nunca tem prazer em menosprezar e jogar fora um filho. Trazendo para o nosso contexto aqui, as pessoas às vezes falam: Deus é um Deus mau, né? Porque manda as pessoas para o inferno. Não, Deus não tem prazer de mandar ninguém para lá. Tanto que nós temos como escolher. Uma outra coisa que eu também já falei, que Agar é egípcia. Então, isso aqui é um prelúdio do sofrimento que os filhos de Abraão, que veio a ser as 12 tribos, né, que saíram de Jacó, iriam passar no Egito. Então, até o momento que a gente pode dizer com essa lição, não tomar atitude precipitada, ter paciência para esperar a promessa de Deus se cumprir, que se ele prometeu, ele cumpre. Subtópico 3, para a gente finalizar: Abraão despede Agar, como nós já vimos, Agar e Ismael no deserto de Berseba, e Deus enviou a voz de Ismael. Deus ouviu, né? A voz de Ismael. Então, tomar atitudes de mandar embora o seu filho deve ter sido uma decisão difícil para Abraão, né? No entanto, era necessário fazer o que Sara pediu. Então, ele não fez só o que Sara pediu, mas ele também fez o que Deus mandou ele fazer. Porque Deus chancelou o pedido de Sara. Então, aquilo ali trouxe um conforto para que ele tomasse essa atitude melhor, de uma forma menos dolorosa, né? Porque não é fácil. Vamos se colocar na situação dele como pai, né? Agar e Ismael no deserto. Foi terrível e provável, foi terrível a prova pela qual Agar passou com seu filho depois de expulsar da casa, depois da expulsão da casa de sua senhora.
As únicas coisas que Abraão lhes deu foi um pão e um odre de água. A mãe e o filho encontravam-se num lugar árido, com pouquíssimas e raras vegetação, até mesmo sem sombra e sem água. O pão e o odre de água não dariam para mais que 1 ou 2 dias depois que a água terminou. Então, assim, a gente vê que também, assim como Sara teve consequências amargas, Agar também teve consequências amargas do que ela fez. E para finalizar, com todos os erros de Agar, ela se afastou até do filho, né? Para não ver ele morrer, né? Ela, sem provisão nenhuma, sem água, sem comida, num sol danado, sem vegetação, aonde ir com o filho já adolescente, o filho já morrendo. Ela se afastou para não ver o filho morrer. Quando ela se afasta para não ver o filho morrer, é porque ela já tinha convicção nela. Ele vai morrer. Olha onde eu estou. Não tem ninguém para me ajudar. Não tem nada aqui. Eu não vou ver meu filho morrer, porque eu também vou morrer. Então eu não vou aqui, a versão Érica Almeida corrigida. Já que eu vou morrer mesmo, eu não quero morrer indo com a imagem do meu filho morrendo antes de mim. Não quero nem ver ele morrer. Ela não quis ver ele morrer. Pois é, foi quando Deus apareceu. Agora, olha que interessante. No caso de Sara, Deus falou, vai sair vida daí. Não vai porque eu tô velha, riu. Vai sair vida daí. Não vai, a vida saiu. No caso de Agar, vai ter morte. Vou me afastar, vai ter morte. Aí Deus, não vai ter não. Deus é bom demais, né? Para não vai ter, não vai ter vida. Deus diz, vai ter vida, porque eu estou dizendo. E vai ter morte. Não vai ter morte, porque também sou eu que estou dizendo. Ela estava onde? No deserto, irmãos. Embora o deserto tenha ambientes que parece que tem potencial para nos matar, Deus nos leva para lá para mostrar que Ele é o dono da vida. E até no deserto, Ele traz vida e faz promessa. Agar também teve promessa. Então, irmãos, aonde a gente está, a situação que a gente passa, as circunstâncias, não anulam a promessa de Deus e não travam a mão de Deus quando Ele resolve agir ao nosso favor. Amém? Que Deus abençoe a todos.